Bom dia, bom dia. Vamos então continuar as nossas meditações. Eu espero que a meditação de ontem possa ter ajudado o nosso retiro, aquele tempo de silêncio que todo retiro pede, não é? Então, nós ontem praticamente fizemos uma pequena reflexão sobre aquilo que a gente não percebe, seguindo o profeta Isaías. Algo que nós não percebemos, a não ser que nos colocamos aos pés do crucificado. Tem realidades, novidades, tem maravilhas de Deus que nós não conseguimos perceber, a não ser que nós nos colocamos aos pés do crucifixo. E nós iniciamos a nossa meditação lembrando quando Conforte mandou as constituições da China, aquelas constituições que não queriam ser aprovadas pela Santa Sé, pela congregação dos regulares. Pois bem, ele diz, atenção, porém, façam observações, primeiro, gerais, e não somente que dizem respeito à China, e, sobretudo, ler as meditações, ler as constituições aos pés do crucificado. Então, é aos pés do crucificado que nós aprendemos as novidades. E vem aqui uma pergunta, me parece importante, isto é para nós, especificamente missionários, qual é a novidade? Ter alguma novidade entre as conversões de que o Papa fala continuamente, dentre as conversões, desde a conversão litúrgica até a conversão da estrutura da igreja, do próprio pontificado. Pois bem, qual é? Ou tentamos, é claro, aquilo que estou fazendo e dizendo, meus irmãos, é simplesmente tentativos, reflexões, direi, chutando a bola no meio do campo, esperando que possa continuar a reflexão. Então, qual pode ser uma conversão missionária que nós devemos realizar? Eu encontrei no capítulo geral nosso uma passagem que me impressionou, que me ajudou a refletir. A missão às gentes é o paradigma de toda a missão da igreja. Isto já o Papa está falando há muito tempo. Na qual também a família carismática xaveriana ne é memória vivente. Nós devemos ser memória de uma atitude da igreja, a atitude missionária. Uma igreja que sai de si mesma para ir ao encontro do irmão que não conhece Jesus Cristo. Então nós devemos disso, capítulo, ser memória. E esta fundamenta sobre o mistério da encarnação, da qual surgente é a missio Dei, e sobre o mistério do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Me parece que aqui tem duas indicações de meditação. Nós paramos hoje sobre a primeira. A missão, fundamenta-se sobre o mistério da encarnação. E aqui eu entrei em crise e fui fazendo o exame do meu trabalho de animador missionário. Sempre, quase sempre, partindo da última página do Evangelho. Jesus disse, ide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura. Talvez esta aqui é a conversão. Precisamos partir da primeira página e não da última página do Evangelho.
refletir sobre a missão, não a partir do mandato, mas a partir da encarnação. Eu já tinha refletido nisso quando o Papa João Paulo II tinha falado na Redemptoris Missio, tinha falado para além do mandato formal do Senhor, a missão deriva ainda da profunda experiência da vida de Deus em nós. Além do mandato. O mandato nos ajuda. Mas a missão deve nascer de algo de dentro de nós. Exigência da vida de Deus em nós. João Paulo II é o número 11 da Redemptoris Missio. Eu desde aquele tempo fui meditando bastante sobre isso. E agora encontro que o nosso capítulo fala de encarnação. Inclusive, o Papa Francisco, já em 2 Páscoas, no 19 e no ano passado, no 23, nas 2 Páscoas, fala sim de Jesus ressuscitado, mas para a sua meditação sobre voltai à Galileia. Não acha interessante? No dia da ressurreição, o Papa faz a meditação sobre tem que voltar à Galileia. E de fato, como ele falou, tem que voltar a Galileia. Lucas 24:6. Homens de Galileia são chamados os apóstolos. Não tenha medo, Mateus 28:10, 16. Não tenha medo de anunciar aos meus irmãos que vão para a Galileia. E lá me vão encontrar. E os 11 foram na Galileia. Por quê? É interessante e importante isso. É que na Galileia se realizou a primeira, vamos ver que talvez seja a segunda, grande missão. E colocou a sua tenda no meio de nós. Não é uma definição espetacular de missão esta aqui? Colocar a nossa tenda no meio das tendas da humanidade. Não é a primeira coisa pregar, construir, fazer. Tudo isso vai precisar. Mas a primeira atitude é colocar a nossa tenda no meio da tenda da humanidade. Este é o grande gesto missionário. Atenção, que este gesto missionário, falei que é o segundo gesto missionário. E aqui é agentes que nos ajudam. A documento agentes, eu pego aqui direto do computador, assim que tenho a tradução oficial, não é? A igreja peregrina é por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Então, o Vaticano II chama missão aquela de Cristo e do Espírito Santo. Este desígnio brota do amor fontal, que isto é, da caridade de Deus Pai, que sendo princípio, sem princípio, de que é gerado o Filho, e que procede o Espírito Santo pelo Filho, que derramar cessa e continua derramando a sua vontade divina. Isto é, o primeiro missionário é o Pai. É o Pai que se dá totalmente, se oferece totalmente ao Filho. E este é maravilhoso. Meus irmãos, vamos já com forte
insistia, ao menos 3 vezes encontrei nos seus escritos olha, sim, o Pai, porque é desde o eterno, Ele é o ser, a sorgente, o chafariz, sorgente, como é que podemos dizer em português? É algo que brota, é a sorgente do ser, o grande vivente. Então, a definição que Conforti faz do Pai é desde o eterno, é o ser, é a sorgente do ser, o grande vivente, fonte da vida, em modo inefável e necessário, comunica imediatamente o próprio ser, a sua própria vida ao Verbo. É a missão do Pai. E que Conforti, a menos 3 vezes nos seus escritos, volta sobre isso. É o Pai que transmite, que comunica ao Filho todo o seu ser. Que imagem de missão está aqui. Que imagem de alguém que dá tudo para o irmão. Então, o primeiro grande missionário é o Pai. O Vaticano II, no 1965, temos lido a Gentes, chama de fonte de amor, amor fontal, o amor que é fonte, inclusive também em latim, amor fontal, entre aspas, porque é uma palavra um pouquinho meio estranha, não é? É um amor que é fonte, é um amor que é chafariz, é um amor que é água que brota. Este amor é muito importante. E para nós, meus irmãos, não é uma alegria saber que Conforti tinha falado estas coisas no 1906, no 1920, 100 anos antes do Concílio Vaticano II, ele já tinha percebido naqueles diálogos. Ele me falava muitas coisas. Desculpe, mas eu não consigo sair dessa. Como é que ele chegou a dizer uma coisa dessa, que o Pai é o primeiro missionário? Se não fosse porque ele dialogava com Jesus crucificado, porque ele escutava esta palavra que tinha a eloquência do sangue. E é claro que depois o Verbo, igual e consubstancial ao Pai, em virtude da sua geração, neste sentido, somente ele é Pai. Aqui nasceria toda a reflexão sobre a paternidade universal de Deus e então a fraternidade universal. Ele só é Pai. E neste sentido, o Verbo diz: você é meu filho amado, eu te gerei. E o Verbo pode, por sua vez, olha a corrente da missão. E o Verbo, por sua vez, pode dizer à humanidade que não é o Pai. E isso, historicamente, acontece na Galileia, acontece em Nazaré. Historicamente, na plenitude dos tempos, diria Paolo, 4:4 os Gálatas, me parece, na plenitude dos tempos, nasceu de mulher. É o momento em que o sim do filho, desde sempre, aqui tem carta aos Hebreus que repete frequentemente este diálogo da Trindade em que o Pai diz quem vou enviar, e o Filho diz, tenho aqui algumas citações, mas para ter a palavra de Deus na mão, não é? Então,
eu disse, eis, eu venho. No rótulo do livro está escrito, para fazer a tua vontade. Você não gostou dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos, mas disse, eis, eu venho para fazer a tua vontade. Este diálogo eterno de Deus que se torna história. Quando uma mulher também diz, eis-me aqui a serva do Senhor. Neste momento, o diálogo eterno de Deus, a missão eterna do Pai que se oferece ao Filho, entra na história. E o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Tem uma citação que, sendo que gosto, desculpe, mas é do Bento XVI sobre isso, que é muito bonita, não é? Que diz, este desígnio brota do amor fontal, isto é, nós aqui é dei verbo, então não é que foi a gente, Evangelho, então não tenho aqui, será que eu não tenho? Tá bom. Em todo caso, uma admirável, disse o Papa, né? Um quadro admirável da religião cristã. E o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Esta é a sapiência de Deus que se encarnou. A sua palavra eterna que se fez homem mortal. Isso é a passagem fundamental. Deste momento, o Deus é visível numa humanidade. Bento XVI insiste muito sobre isso. A palavra divina se manifesta com palavras humanas. Ele é o Deus que é feito homem. Conforto utilizava muito a expressão o Deus humanado, que se fez homem. E aqui é importante, desculpe, mas agora, o novo missal, por exemplo, o novo missal. Como é que termina nas orações? Filho de Deus, que é Deus. Mas se é filho de Deus, é claro que é Deus. Eu teria colocado que é homem. Porque a novidade cristã é que Deus se fez homem. E na história, dizem que ele entende de história, lembro o nosso bom professor de história, quase que nunca houve heresia sobre a divindade de Cristo, mas sobre a humanidade. Quantas histórias que tem, quantos apócrifos que dizem que no momento da morte Deus fugiu e ficou só um homem. Mentira. Nós conhecemos Deus através de uma humanidade. De fato, ninguém viu Deus. Só o Filho de Deus, o Verbo feito carne, nos contou. E já na primeira carta do bispo Conforti a Ravenna, diz isto. Quem poderia nos dar o exemplo de uma vida feliz e santa? Deus. Mas Deus, sei quase de cor, não bem toda a palavra de cor, mas para mim é uma das chaves para conhecer o pensamento confortiano. Deus mora em uma luz inacessível e ninguém de nós poderia conhecer. Eis que se fez homem e agora nós temos, nos gestos concretos, humanos de Jesus, nós descobrimos a santidade da vida. Nós descobrimos como viver segundo Deus. É o Deus que se fez homem
e veio do meio de nós. A grande missão. Esta deve ser o modelo da missão. E aqui eu falei, estou um pouco em crise, honestamente, no meu trabalho de animador. Talvez o primeiro passo da missão não é falar do ide pelo mundo, pregar o evangelho, mas se apaixonar por Jesus. Se apaixonar por Jesus. Eu penso, destas minhas pesquisas nestes meses, nestes anos, neste ler e ler os textos do Conforte, o problema é apaixonar-se por Jesus. A paixão por Jesus faz com que depois, é claro que vai anunciar Jesus. O mandato parece ser... pensei esta noite, enquanto de vez em quando desperto, fico pensando, né? Pensei, um exemplo poderia ser este. Um cara tem uma mãe que mora um pouco longe, gosta muito da mãe e de vez em quando vai visitar a mãe, uma vez por mês, vai visitar a mãe. E vai porque gosta da mãe, não é? Vai que a uma certa altura começa a trabalhar, começa a ter filhos, começa a ter, e passa um mês, não foi. Passa 2 meses, não foi. E alguém diz, ei, tem que ir visitar sua mãe. Este é o mandato. Tem que anunciar. Se por acaso você esqueceu o amor que deve para Deus, a sua paixão fundamental. Então, eu penso que nós devemos, de verdade, rever um pouco essa conversão. Por isso que lá na nossa comunidade, nós de vez em quando discutimos, né? Vamos fazer um encontro vocacional, mas não chega deste negócio, inclusive porque vocacional já lembra para nós, é difícil destacar, separar a palavra vocacional da palavra sacerdote, freira. Falar de vocações, já o povo entende isso, né? Então já é uma palavra problemática, eu acho, na evangelização hoje. Mas eu sempre digo, não vamos fazer encontros que, em qualquer modo, através do evangelho, através de história de vida, através de qualquer coisa, cheguem a apaixonar de Jesus Cristo. Então, o primeiro passo da missão é se apaixonar de Jesus Cristo. É por isso que as nossas constituições definem os xaverianos. Olha que é originalíssimo. Eu desafio vocês a procurar em outras constituições. Que a definição do xaveriano é homem consagrado a Deus. É homem consagrado a Deus, que se dê totalmente a Deus, que pertence a Deus, que não pode fazer outra coisa que não ser de Deus. Isto eu acho que deveríamos, na nossa animação vocacional, no nosso anúncio, insistir muito sobre o nosso amor para Cristo. E Cristo visto no concreto da vida. É significativo, não sei se vocês tiveram l'opportunidade de ler, e tomo licença de convidar a ler. O Conforte tem uma carta pastoral sobre o coração de Jesus. Primeira coisa que eu notei, que não fala nada de sexta-feiras, de segurança, de se salvar, se você... Só diz, tínhamos esquecido na verdade e Deus revelou uma menina. Nem diz o nome de quem é. E depois de ter falado que é justo,
venerar e adorar o corpo de Jesus, diz, se nós precisamos, se queremos conhecer o coração de Jesus, precisamos ver a sua vida. E ali tem 2 páginas belíssimas. Per isso, desculpe, ma peço licença, se achar o jeito, encontra e vai. Senão, eu tenho no meu computador, porque copiei, não é? Mas onde ele faz os gestos, olha Jesus, a sua mão, que pega na mão da sogra, a sua mão que pega na mão da menina para ressuscitá-la, a sua mão que pega na mão de Pedro para salvá-lo, a sua mão, algo de físico, de humano, um gesto que nós poderíamos fazer a toda hora. Dar a mão ao nosso irmão. Ou também, talvez eu gosto demais desta passagem de Lucas, não é? Cristo está entrando em uma cidade de Naim, está saindo um enterro. Interessante. Jesus vendo a mãe. Não diz vendo o menino que estava morto. Vendo a mãe, se colocou perto dela e diz, não chores. Claro, depois se aproxima ao caixão, levanta o menino e depois o entregou à sua mãe. Olha, 3 gestos, mas humanos, concretos. Ver a mãe que chora. Dizer à mãe, não chores, uma palavra de consolação, qualquer um de nós pode fazer isso. E depois entregar o filho à sua mãe. Olha, 3 gestos profundamente humanos. E justamente o Conforto insiste, através destes gestos humanos, nós compreendemos o amor do coração de Deus. E assim, ele faz muitos exemplos, ele passa páginas do Evangelho. O Evangelho que temos lido, que deveríamos ter lido domingo passado, porque domingo passado foi feita a sobreposição de São Pedro, né? Mas o domingo, de 13º domingo, que não vamos ler, porque foi feita a sobreposição, né? Mas é o Evangelho da mulher que tinha 12 anos, que estava perdendo sangue, estou perdendo a vida. E a menina que tinha 12 anos, que deve ser ressuscitada. E esta bondade de Deus que aceita aquela que vai a escondido, acolhe. Alguém com comentarista diz que os 12 anos refere-se aos 12 tribos de Israel. Israel que estava perdendo a vida. Israel que tinha perdido a vida. É o gesto de Jesus. Talvez, eu estou pensando, talvez precisaríamos também na nossa formação ensinar a amar. Quando eu iniciava, acompanhava os meninos, os jovens que deviam fazer o noviciado, sempre começava com esta. A minha introdução era esta. Tem uma canção, me parece, no Nordeste, né? Você me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tem uma coisa, ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Eu dizia aos meninos, você me ensina na cultura vossa, porque eu sou estrangeiro. Eu vou tentar de ensinar-vos a ser apaixonados por Cristo. Me ensine a fazer renda, eu te ensino a namorar. Porque, primeiro gesto missionário, apaixonar-se de Jesus. Depois, é claro, que é apaixonado, faz também loucuras, como tantos santos fazer coisas diferentes, e como Conforti, é difícil se um não faz um elenco do trabalho que fez este homem. A Loteria Nacional que não deu certo, a loteria em Parma também quase não deu certo, inventou fé
e civilização no jornal. E a uma certa altura, ele foi procurar os ricos da Itália e escreveu todos os ricos, inclusive ao futuro rei, o filho do rei. Escreveu para todos, apaixonado, para fazer uma casa que pudesse dar frutos, e o fruto eram missionários para a China. Acho que para esta vez é suficiente, não é? Mas o pensamento é simples. Deus é o primeiro missionário, Jesus, que recebe tudo do Pai, se torna missionário da humanidade, e nós nos tornamos missionários se ficamos apaixonados por Jesus, os seus gestos humanos que revelam a divindade. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vossa paciência e um bom dia para todos. Nos vamos encontrar às 11 horas para rezar a missa.